A época, então, nós éramos mais jovens, né? Aham. E aí nós estávamos se abraçando para fazer as coisas aí fluírem de uma outra maneira. Nós vivemos bastante aqui no sindicato, grandes lideranças, né, que passaram por aqui, deixaram uma contribuição enorme, né? Trabalha aqui com abacaxi, com não sei o que, abastece o atacadão, abastece um monte de gente. Então, quer dizer, nós temos alguns pequenos produtores aqui que são fera na produção. Estamos aqui no Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, com mais um podcast alusivo aos 75 anos de fundação do nosso sindicato. E hoje temos o prazer e a honra de receber o Alessandro Oliva Coelho, nosso amigo, companheiro, ex-presidente, que foi presidente do Sindicato Rural na gestão 2019-2022 e 2022-2025, do qual eu tive o prazer de participar da diretoria do Alessandro, como o Dr. Laucide me pediu para ajudá-lo na gestão, e eu fui secretário do Alessandro na primeira gestão e depois vice-presidente. Alessandro, é um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui, Monreal. É sempre uma honra estar nessa casa. A gente sabe aqui os suores e as angústias que nos geraram, né? Que trouxeram a gente até aqui, onde nós estamos hoje conversando com prazer nessa salona bonita aqui, que traz esse prazer para a gente poder estar aqui com uma sensação de dever cumprido aqui. Exatamente. E foi uma gestão muito profícua, muito atuante, né, Alessandro? Que a gente lembra com muito carinho. E eu quero começar a relembrar primeiro, mas antes da gente falar um pouco da tua gestão, da nossa gestão, na verdade, que foi compartilhada, eu gostaria de saber de você, assim, como você veio para o sindicato? Quando, na época, pelas mãos de quem, como é que você conseguiu no bom sentido, assim, de entrar aqui no sindicato e começar a interagir? É claro que a família vossa tem uma folha de relevantes serviços aqui para o sindicato, mas sempre tem uma pessoa que estimula e convida, e aí vamos lá, né? Como é que foi isso? Bom, eu vim aqui, acabei vindo para o sindicato, à época eu trabalhava muito na Crisul, estava bem atuante lá. Na época meu tio era o presidente, o Laucide, que você estava falando, né? E a gente o sindicato e a Crisul são entidades irmãs, que a gente sempre chamou, né? Sempre trabalharam muito em conjunto, muito focado, né? Se abraçando para poder ter força para brigar com as demais instituições, para conquistar os espaços que hoje a gente tem aí, inclusive desde a época da primeira conquista, no governo Pedrociano, no Vile Precoce, sindicato e a Crisul trabalharam aí muito em conjunto. Hoje a gente vê aí os avanços de todas essas conversas, de todas essas nuances. Estamos aí vendo hoje o desenvolvimento dessa parte do leite, sindicato e a Crisul trabalhando junto. Então você vê que elas trabalharam juntas e com esse contato, diretorias praticamente compartilhadas, que continuam até hoje, né? A gente acabou se estreitando aqui, e na época o Kenneth, que é primo também, né? Mas ele é primo do meu tio. Certo. A gente, primo primeiro do meu tio, a gente veio aqui para o sindicato, ele passou mal, ficou meio adoentado, o Rodolfo acabou assumindo aqui a gestão do sindicato e me convidou. À época, então, nós éramos mais jovens, né? E aí nós estávamos se abraçando para fazer as coisas aí fluírem de uma outra maneira. Afinal de contas, sempre quando entra Força Jovem, a gente está vendo aqui essa logomarca bonita aqui. Essa logomarca foi o Rodolfo dele, né? Exatamente. Que criou, né? E com isso aí vários aspectos nós fomos trabalhando e sempre atuando junto. Eu tive mais presente aqui dentro do sindicato, já na gestão do Oscar, né? Quando eu participei mais efetivamente aqui da diretoria, acabei me afastando um pouquinho da Crisul, né? Tendo um carinho especial sempre aqui pelo sindicato, né? E a gente começou aí a avançar nas questões, né? Aí participei muito já aí, uma forma muito mais efetiva junto com o Rui, né? O Rui, eu falo assim, se tem um cara que virou um grande amigo meu aqui, que veio pelo sindicato, é o Rui Facchini. É um cara a qual eu sou grato, eu acho que foi muito bacana, a gente construiu junto um monte de coisa aqui dentro desse sindicato. Por quê que a gente se abraçou isso aqui? A nossa vontade era fazer assim, vamos continuar que o sindicato é vida. Já sabíamos que ia acabar a contribuição obrigatória, e qual que era a bica corrida?
sindicato rural, Vai patronal, vai fechar. Então, aí já era bica corrida, nós começamos a trabalhar esses pontos. Como? Modernizando o sindicato, adotando os cursos, trabalhando desde a época do Rui, nós viemos muito trabalhando, atuando junto com o Senar, para fortalecer os cursos. Nós tínhamos, o Sindicato de Campo Grande tinha muito pouca tradição em curso até então. E com o Rui nós começamos a buscar de volta esse monte de curso e fomos trazendo. No final da gestão do Rui nós já éramos um dos maiores fornecedores de curso, né? De cursos técnicos. Eu me lembro, eu era na gestão do Rui, eu fui instrutor do Senar. Na época eu era professor, abri uma empresa e fazia os cursos, né? Tanto no ETEC como curso que é 2016, 17, 18, né? Foi essa época, né? Foi nessa época. Exatamente. E aí, Alessandro, entrou a tua gestão, tá? Começamos junto, depois nós vamos falar do leite, tá? Aí a gente vai chegar no futuro, mas estamos lembrando aqui o começo. E aí teve uma coisa muito difícil para todo mundo, que foi a pandemia, na tua gestão, 2020, 21 e 22, né? Eu queria que você contasse um pouco, porque eu também participei, a gente fez muita coisa junto aqui e também sofremos alguras das doenças junto, né? Você me ajudou me passando um médico, da doutora, uma pneumologista, lembro até hoje, né? Passamos um sufoco danado junto naquela época. Como é que você viu tudo aquilo e como é que foi tocar o sindicato como presidente naquele momento tão delicado da sociedade e de tudo, né? Bom, eu falo assim, do Rui, para mim, foi uma coisa suave, foi uma gestão agradável, uma transição contínua. Qual que foi o único fator grande diferencial? Foi assim, a partir do início da minha gestão, acabou a contribuição obrigatória. Foi aquele ano que acabou. E qual que era a missão? A missão era dar continuidade. Com isso, nós começamos o quê? Correr atrás de parceiros, fortalecer os planos de saúde, fazer inclusive uma das suas ideias, que foi o leilão presencial. Exatamente. Você lembra que nós tentamos, foi um pouquinho antes da pandemia. Isso. Né? Nós chegamos a fazer alguns leilões presenciais lá na Orcha, que conseguimos uma parceria lá com a Correia da Costa, com o Sicredi. Né? Inclusive aqui, se você ver aqui, tem parcerias nossas na mesa. Né? O Boizinho veio da Prefeitura de Campo Grande aqui, da Semades hoje, né? Que é na antiga Semadesc, né? E esse daqui foi com uma parceria na John Deere, né? Na Interagro. Então já foi Interagro um pouquinho depois. Então, como que foi essa sequência? Foi assim, né? Começamos isso aí, fortalecendo o curso, conseguimos trazer, junto na época, a FamaSul estava criando um centro de excelência na Embrapa, né? E nós trouxemos para cá o centro de excelência. Como a Embrapa tem um monte de restrições, o centro de excelência só podia trabalhar de manhã. E aí, num compartilhamento de informação entre os diretores, nós falamos, vamos funcionar de noite. Porque lá funciona de manhã, aqui nós vamos dar os cursos técnicos à noite. E abrimos o curso técnico à noite. O Lucas não acreditou. O Lucas, o superintendente do Senar, né? Ele falou, você vai abrir à noite? Eu falei, eu vou abrir, porque você funciona lá durante o dia e o sindicato aqui durante a noite, a gente roda a mesma coisa. Fica exatamente com as mesmas prerrogativas. E foi aí, então, que nós começamos a criar salas de aula aqui dentro do sindicato. Transformar aquelas salinhas que tinham aqui, né, de pouca utilização, para salas de aula. Isso aí foi dando um corpo, um volume, uma presença do sindicato maior dentro do Senar, dentro da FamaSul. Isso aí foi uma parte muito boa. O Wilson Ige fazia muita participação, estava sempre lá no Senar. Eu com essa minha correria, para mim é um pouco mais difícil de dispor de todo esse tempo. E assim, mas houve uma participação intensa aqui da diretoria para poder formalizar isso aí. Eu não posso deixar de lembrar de uma pessoa que foi muito importante para isso, foi a Marley. Né? A Marley abrimos junto com o Lucas, ele abriu uma turma de formação para a gente formar as pessoas aqui para poder disponibilizar esses cursos. Foi a Marley, foi todo o pessoal interno nosso aqui, foi lá fazer os cursos. Com isso, então, nós fomos também no sindicato de Camapuã, que era um exemplo de prestação de serviço. Hoje meu amigo Antoninho Silvério está lá. Né, fiz amizade com outros sindicatos, isso é importante a gente dividir, né, com outros sindicatos de outros municípios, as experiências, o que deu certo, o que não deu. O sindicato Camapuã é um sindicato muito atuante e muito presente na sociedade lá por conta das muita prestação de serviço. E a gente trouxe isso aí para dentro do sindicato de Campo Grande.
O Toninho e o pessoal lá, o antigo presidente, que agora não estou me recordando o nome, eles foram muito parceiros. É do Valcanaia, né? O filho do Valcanaia que está lá hoje, não é? Presidente do sindicato. Eu acho que é o Do Toninho. Nelson Valcanaia. Não, o Toninho passou. O Toninho saiu? Saiu. Eu acho que é o filho dele, ou o Nelson Valcanaia, que era o anterior, eu acho. Cara, mas assim, são pessoas que se é um sindicato que eu tiro o chapéu, aqui é o sindicato referência, lá, né? assim como também a Cricamp, tá? Não vamos deixar de esquecer, né? Que também eles trabalham muito em conjunto lá. Não era assim, hoje é. O Toninho fez uma transformação lá em Camapuã. Muito Então legal. a Cricam e o Sindicato Rural estão trabalhando muito junto com o Senar, ocupando aquele parque. Muito bacana. Isso aí a gente conseguiu evoluir. Com isso aí fizemos a festa dos 70 anos do sindicato. Fizemos a festa dos 70 anos do sindicato então eu trouxe uma palestra magna, né? Muito legal. Na época foi o ministro, agora eu não vou me recordar o nome. O ministro da Economia, da Interagro? Não, foi o que veio, ele veio duas vezes. Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues. Eu lembro, eu que busquei ele no aeroporto. Veio o Roberto Rodrigues e o Reinaldo veio, né? O Reinaldo Azambuja, governador na época, ele veio na festa dos 70 anos e falou: puta, Alessandro, que legal, nós precisamos de palestra desse nível. Eu falei: governador, se você me apoiar, nós podemos fazer um evento melhor, né? Alessandro, vamos fazer, você me mostra um projetinho aí para a gente poder tocar isso em conjunto. E daí surgiu a ideia da Interagro nos 70 anos do sindicato. E a gente começou com isso aí evoluindo, e até então, nos mandatos do Reinaldo, eu posso falar assim, o apoio era total dentro de uma Interagro, né? E ele foi prestigiando, o evento foi crescendo, foi tomando corpo, e a gente foi tomando gosto, né? Porque o Campo Grande sente essa carência de palestras de alto nível. Só que hoje, se você pegar, né, nós passamos pela pandemia, né, tivemos esse período aí que foi um período complicado, onde então nós pararam todas as feiras livres. Aqui nós temos um monte de associados que são pequenos produtores, que eu na época criei os super produtores, lembram? Falei, vou fazer uma série na revista. Isso, né? isso. Os super produtores, né? São pequenos produtores com uma super produção em pequenas áreas, inclusive o Chiquito, né? O Antônio Chiquito, a família Chiquito veio aqui, ele participou até de uma diretoria nossa, mas ele não consegue tirar tempo para estar presente. Ele é uma pessoa muito ativa dentro do setor dele, vamos falar dele, né? Mas assim, ele não consegue ter tempo para vir para o sindicato, ele tentou um pouquinho. Eu me lembro, mas ele participava das reuniões. Ele falou para mim, Alessandro, não dá. Não dá, eu tô tentando, mas assim, eu não tenho tempo, né? E eu quero muito ajudar isso aí, mas eu fico de longe, o que você precisar pode contar. E você pode ter certeza que até hoje você bate o telefone, você pode contar sem com ele, dúvida. O irmão dele também, são muito prestativos, todos, né? Muito né? bacana. Todos, a família como um todo. Exatamente. Né? E eles criaram um sistema onde já são a terceira geração. Já está na terceira geração de hortaliças e de hortifrutis. Isso aí é muito legal, a gente vê aí a evolução dessas culturas e poder acompanhar, dar curso, ministrar, ver as possibilidades, que são 5 hectares que produzem com 11 pessoas. Né? Você vê que eu não consigo nem esquecer, eu fiquei tão impressionado, né? Aonde que 5 hectares você teria 11 pessoas trabalhando. E ele assim, é um produtor exemplar, porque ele faz um humus de minhoca, né? Ele tem goiaba, eucalipto, tem pimentão, eucalipto, tem uma série de hortaliças, né? Abóbora, aquela mini abóbora também. Um baita de um produtor, né? Ele formou praticamente, hoje é tudo estufa, né? Ele tem o eucalipto que é para fazer uma cortina de vento, é muito perspicaz, né? E tem a parte do minhocário dele que ele pega ainda com os frigoríficos ali lá, da região. No JBS, né? ali. Ele pega ali e consegue fazer toda aquela produtividade maravilhosa. Ainda vende o humus, vende para fazer lenha, o eucalipto, ele faz uma reciclagem ali, é uma maravilha de produtividade exemplar. A gente vê que às vezes não precisa muita terra, precisa de muito trabalho. Exatamente. Né? Precisa de muito trabalho. Mas isso aí é muito bacana. Então, com isso aí a gente viu a paralisação desse setor todo. Acabaram as feiras livres em Campo Grande. E agora? O que vai ser desse pessoal? Tendo essa ideia, nós chegamos a criar. Se você pegar, talvez até hoje ainda tem lá no Instagram do sindicato, lá a feira drive-thru. Isso. Né? Nós chegamos a criar a feira drive-thru, montamos todo num formato, íamos fazer tudo com o sistema de guarda-chuva, com todos os cuidados para poder fornecer isso aí para os clientes, que aqui, afinal de contas, o sindicato... Ia ser um ponto, né? O sindicato rural é uma
é uma estrutura diferenciada, né? Ele tem uma rampa de acesso que ninguém precisava entrar dentro do sindicato. Ia Exato. fazer seu pedido e ia ser atendido lá fora. E nós criamos isso aí, porém, nas vésperas ali de fazer, né, o sindicato dos supermercados interferir e falou: Alessandro, isso aí Você vai concorrer conosco. vai concorrer com a gente, isso aí é um problema. Não era a nossa intenção, não era concorrer com ninguém, era pura e simplesmente acomodar Atender a sociedade e os produtores, né? esse pessoal, que são os produtores de feiras livres. Nós temos aqui o Camisa 10, que também trabalha aqui com abacaxi, com não sei o que, abastece o Atacadão, abastece um monte de gente. Então, quer dizer, nós temos alguns pequenos produtores aqui que são fera na produção, né? E a gente ia poder trabalhar com tudo isso aí e a prefeitura estava junto, inclusive. Só que com isso, realmente, né, o sindicato, nós estudamos, fomos pedir um parecer jurídico, que nós fizemos meio, eu fui fazendo. Deixa eu pedir um parecer jurídico a respeito disso aqui, para ver quais são os parâmetros, e a gente ficou esbarrando num problema que seria o fornecimento de nota fiscal. Cheguei a propor uma parceria para o sindicato do supermercado, para ver se colocava alguém aqui. A própria cooperativa, eu fui falar com o presidente da cooperativa na época também, da Coop exatamente, Grande, da Coop Grande, para ver se conseguia, né? O pessoal da Aurora também. Exatamente. Mas eles não se dispuseram e a gente achou melhor abortar o processo. Então, com isso aí, nós fomos tentando amadurecer. Criamos aí, continuando a Interago. A Interago foi criada num sistema híbrido, né, onde ela tinha uma parte todinha, foi toda transmitida, aquela Interago daquele ano, né, ao vivo. Montamos um puta de um link bem legal, né? O governo do estado entrou com um monte de palestra, com bastante recurso na época, e a gente conseguiu dar viabilidade, que trouxemos aí, na época foi o Coppola, né, tiveram o Alexandre Garcia, né, foram algumas palestras assim que foram diferentes, e inclusive o governador estava presente. E o que me chamou a atenção? Foi o único evento que eu vi o governador vir aqui e ficar mais de 2 horas sentado assistindo palestras, né, sem sair do lugar. E a gente, assim, eu me senti muito prestigiado, né, por ter o governador com tanto compromisso disponível aqui dentro do sindicato, né, assistindo e acompanhando as palestras. Então a gente vê aí a importância, às vezes, da gente ter pessoas junto com a gente que compartilham da mesma opinião, né? Isso aí a gente acaba criando uma uniformidade nas informações, um nivelamento nas informações. Esse era o objetivo principal da Interago, criar esse nivelamento. Porque para que não fossem, algumas pessoas têm muita informação e outras ficam sem o acesso à informação. Mas com tudo isso aí, a gente veio e passou por outros governos, aí acabou a pandemia, né? A gente teve dificuldade. Na época eu mesmo cheguei e falei: ô Monreal, né, vamos fazer aqui, eu te chamei para ser presidente, né? Exatamente. Falei: Monreal, aí você falou, o que você lembra bem que você falou? Eu não. Ele falou para mim: Alessandro, cara, você teve a pandemia agora aqui, né? Tá. Você fala na segunda gestão sua. Isso mesmo. Porque eu não queria dar continuidade. Eu falei: é uma tradição do sindicato não ter reeleição. Exatamente. Né? Então era uma tradição do sindicato não ter reeleição, mas realmente ficou um período grande, praticamente parado, tanto que foi um dos períodos onde a gente teve um prolapso financeiro. Não teve que fazer nada, você não tinha o que fazer. Exatamente. Né? Mesmo com a prestação de serviço, ele ficou um pouco prejudicado. A gente manteve praticamente tudo funcionando, né? Atendia de forma remota, mas os serviços continuaram. Acabamos fortalecendo nesse período laços com a Unimed, né? Alguns com os planos de saúde, algumas coisas foram fortalecidas porque tinha mais tempo para você se dedicar para isso aí, e acabou fortalecendo esses quesitos. Porém, né, ele ficou um pouquinho prejudicado porque não podia fazer muita coisa. E realmente o sindicato depende dos cafés da manhã, como aconteceu hoje, né? A gente precisa disso aí. Na época nós tentamos ainda fazer Rejan, você lembra que nós tentamos fazer? Né? Já não foi tão legal. Tava o público da Rejan, né, e o público do café da manhã, você começa a colocar na balança. Ele é concorrente. O café da manhã ele dá um público mais propício a negócios do que a Rejan, que fica mais festivo. Exatamente. Né? Então, o jantar festivo, a gente acabou adotando ao final da gestão fazer uma festa no ano. Exatamente. Né? Fica uma festa que aí faz a festa de uma vez no ano, não dá para fazer todo mês. E os cafés da manhã acabam tomando essa proporção muito melhor, que gera mais negócio, gira negócios, as pessoas vêm com interesse de aprender os assuntos técnicos. Né? Porque hoje em dia o produtor tem muito acesso na internet, nós temos uma concorrência.
né? Por que a pessoa vai se deslocar até aqui? Então tem que ter um fator motivador. O que é? Esse conteúdo de precisão. Né? Esse, como você colocou hoje no café da manhã. Então, isso aí, esses conteúdos de precisão têm que continuar. Porque o contato é importante. O produtor rural fica lá, às vezes, network. é o network. Né? É o contato, é o saber quem quem faz a venda. O que está fazendo. O que o outro produtor está fazendo, o que o companheiro está trabalhando, se alguém já usou essa tecnologia ou não usou essa tecnologia, o que aconteceu. Exatamente. Então, essa trocação de informações é muito importante. Isso você tem tirado aí se já saiu aí. Mas a escola foi boa. A escola foi boa. Despontando na frente com esse. Eu te digo o seguinte, agora, Alessandro, fechamos a tua gestão e você é um produtor de pecuária da família vossa de quinta geração, acho, ou quarta ou quinta geração, de pecuária de corte. E você hoje é um dos produtores com mais tecnologia, se não o mais tecnológico, de leite do estado. Como o leite veio para a tua vida e como é que você avalia o mercado? Eu sei que as auguras estão aí, né? As dificuldades também. Mas eu também já fui produtor de leite e, assim, tenho afinidade com a área. Como é que o leite surgiu na tua vida e como é que você vê o setor hoje? Bom, o leite surgiu da minha vida, eu vou voltar a falar de novo, né? Tem uma pessoa que sempre exerce muita influência na minha vida, né? Que eu acabei deixando um pouco de lado a advocacia para ir atuar mais juntos aqui, que é meu tio Laucídio. Ele sempre teve muita atuação e ele estava tendo um problema com uma propriedade pequena. E ele falou, Alessandro, pega esse negócio aí e faz o que você quiser. E aí eu pensei, fui lá, bati estaca. Aí eu vou mexer com umas vacas de leite. Né? Era pura e simplesmente para ter um negócio meio de resgate mais afetivo, que afinal de contas aqui tinha a leiteria do meu bis da LS antiga, né, que funcionava, fornecia aqui para todo o município praticamente, era aquela carrocinha do Zé Pretinho, né, que passava aí um monte de casa deixando leite na época para todo mundo. Então tem um resgate aí da questão do histórico familiar que vem lá de trás. Lá de trás, né, da época do meu bisavô isso aí, né, e o doutor Hélio, que hoje, se você pega genética aditiva, também trabalha, tá nessa linha. Ele tem uns parentes leiteiros, né? Não sou só eu, você falou isso aí, mas para mim é muito compromisso. Hoje eu vou falar, quem é o cara mais tecnológico hoje? Não vamos falar, é o pessoal. Hoje, se você pegar o Eduardo Folle Coelho, né? Ele é uma referência, você tem aí a Ana Paiva, a Aninha Coelho, que é marido do Geraldo Paiva lá, com a qualidade. Então, existem alguns pontos de referência, porque eles trabalham com muita precisão. Umas precisões, por exemplo, eu sou mais produtor que vê o foco no resultado financeiro. O foco deles é no resultado de genética, de melhoria a eficiência da conversão alimentar. Hoje eles têm todo um sistema de colares, né, com os coxos pesados, né? Quando o gado vai e come... avaliação de conversão o coxo faz consumo. A leitura do brinco e faz a leitura do quanto ele comeu. Né? Então, isso aí tem uma eficiência muito grande nesse processo genético. Né? Eu atuo mais na parte prática. De produção, realmente. De produção de leite. E também operação, vamos dizer assim, de resultado financeiro do negócio. Para o leite continua, está com as margens muito apertadas, né? Mas ainda ele só não está pior porque todos os outros segmentos de commodity estão com problema. Né? Então, como ele tem milho mais barato, você tem soja barata, você tem algodão barato, você tem uma série de outros, polpa cítrica barata. Não estrangula, né? Exatamente. Não estrangula, você consegue operacionalizar a atividade. Só que o que acontece? O teu resultado final é bem... A margem é muito apertada. Então, para quem trabalha, para quem opera a pessoa lá na função, tirando o leite, é um resultado. Para quem opera como um empreendedor do leite, é muito mais difícil. Então, você atuar dessa forma hoje no leite, você tem que ser muito profissional, muito técnico, produzir alimentos, né? Você tem que ter uma silagem, seja você pequeno, médio ou grande. Não interessa o seu tamanho. Tem que ter comida. Tem que ter comida porque você só tem uma certeza, que você vai ter uma estiagem. Isso é certeza que você vai ter. Você só não sabe direito o tamanho dela. Mas operacionaliza sua atividade para você poder atuar com ela por 4 meses, pelo menos. Então, para você 4 meses, você já sabe que você vai ter uma disponibilidade baixa de alimento. E hoje que você tem um monte de forrageiras aí de alta produtividade, de alto potencial produtivo, e também você usar o próprio esterco das vacas de volta. Isso aí acaba dando um resultado hoje, fósforo e nitrogênio riquíssimo,
né, você consegue ter um bom desempenho. Já estou falando E hoje... diminuir o custo com o adubo, né? Eu vou te falar que hoje mesmo eu mandei... eu tive uma... final de semana, no domingo, eu estava assistindo uma entrevista de um professor, né, que estava falando a respeito do consumo de soja e grão em vaca de leite. E eu achei interessante. Ela consegue dar uma boa conversão alimentar daquilo usando alguns aditivos. E eu passei para minha nutricionista. Existe uma nutricionista, uma zootecnista que é PhD em nutrição animal. Eu falei, ó, faz a conta para mim com a soja 110. Hoje a soja não está 110. Mas eu pedi para fazer uma conta dela, que eu acho que é um preço mais ou menos médio, para poder estabilizar e eu poder formular para ver se essa tem mais viabilidade, porque a diferença que dá é muito... E de repente justifica a inclusão. É um ajuste fino, né? Então você tem custo. Você vai adicionar esse produto, que é o produto que eu produzo. Se eu não tenho o processo de transformação, que é transformar no farelo de soja, eu uso ele direto da minha produção. Quer dizer, eu reduzo qualquer frete, uma série de coisas, está dentro da própria propriedade. Exatamente. E coloco, insiro direto na alimentação e saio do... Aí eu tiro outras várias fontes de proteína. Tiro torta de algodão, eu posso diminuir DDG, eu posso diminuir outras coisas. Acaba permanecendo a soja, o milho, se conseguir fazer uma boa conta. E eu pedi para ela estudar com carinho isso aí, para a gente poder ver como fazer. Então, o que acontece? Ajuste fino. Ajuste fino. Então, indo para o leite, não tem jeito. Fazer conta, sentar no banco, assim como toda atividade, né? Todas têm risco, né? Eu falo que o leite, apesar de tudo, ele tem um risco mercadológico, tá? Ele é uma atividade, toda atividade pecuária, né? No geral, até mesmo a apicultura, elas são atividades mais que o único problema do risco dela é sempre a ponta do consumo, que se tem uma restrição, ela gera restrição em toda a cadeia. E hoje, qual que é o grande problema que a gente passa? É a falta de poder aquisitivo do brasileiro. Vamos falar sério? O grande consumidor das pecuárias, né, todas Sim, que a gente sem tem, dúvida. é o consumidor brasileiro. E a gente precisava fazer com que isso melhorasse, melhorando, melhora para todo mundo, melhora a produção. O consumidor brasileiro é um potencial, né? O brasileiro já tem aí toda essa carga nas costas. Carga tributária. Carga tributária. Então, é uma carga que vem puxando, torna as coisas caras e, assim, a necessidade de consumo é alta, né? E a gente vê isso aí, um grande potencial do nosso mercado, era só dar um ajuste nessa balança, né? Diminui a carga do Estado, né? Alivia, que aí melhora a carga de consumo e você melhora todas as atividades produtivas. Então, isso aí é uma coisa... E como é que você vê essa questão do leite que está entrando, o leite em pó, Alessandro, que está entrando já no terceiro ano, impactando a cadeia? Como é que você vê isso? Como é que a CNA, o próprio sindicato, como é que nós podemos, vamos dizer assim, tentar diminuir esse prejuízo, que na verdade a indústria que transforma, ela não tem muita margem. Ela tem uma margem razoável, mas ela não pode também querer aumentar a margem dela, porque ela sai do mercado, ela não vende o produto dela. Quem está realmente com a fatia gorda é os grandes atacadistas, são os supermercados, quem está ficando com maior rentabilidade. Porque eu vejo que o leite baixou de preço, o leite baixou, era 2 e pouco, está 1 e pouco, ele veio caindo, o preço da mussarela não baixou, o preço do queijo fresco, o queijo Minas, o leite de saquinho não baixou, nada baixou, pelo contrário, subiu, né? E o produtor caiu. Quer dizer, como é que você vê para essa cadeia quebrar esse paradigma, vamos dizer? Um dos grandes fatores, eu acho que já foi dado um primeiro passo agora, né? A questão da aprovação no Congresso de não poder utilizar o nome leite para produtos que não são produzidos por glândulas mamárias. Vamos começar por aí. Produto de origem vegetal tem que chamar outra coisa. Aí o cara fala para mim assim, como eu tive numa entrevista, tá, Moel? Ele chegou para mim e falou assim, mas por que não chamar leite? Eu falei, e por que não chamar caco de vidro? Se chamasse caco de vidro, ninguém ia consumir. Mas chama leite, você remete... Na mesma hora Você remete para um fator afetivo da pessoa. Afinal de contas, todo mundo que nasce tomando leite, né? Então, se você tem um fator aí afetivo, uma memória afetiva que atinge as pessoas. A mesma coisa agora, nós estamos entrando com um pedido, até pela associação lá do Girolando, para que se inclua os queijos também. O que não for queijo de origem no leite, não vale chamar queijo, chama outra coisa. Põe o nome que quiser, mas não pode chamar de leite. E isso aí acaba que vai evoluindo no mercado.
né? O leite em pó, estou em total acordo. Eu acho que leite em pó, né, não tem como. Tinha só que ser estudado o seguinte: qual é a origem? A origem é em determinados países. Tem subsídio, tem apoio, tem ajuda, tem. Então, peraí, vamos criar uma taxação e vamos tirar a taxação do leite, por exemplo, do leite barriga mole, né? Que não podia. Que é o leite de saquinho. Exatamente, o leite de saquinho. Ele não precisava nem ter tributação, tinha que ser zero de imposto. Porque, afinal de contas, o Brasil produz pouco leite de saquinho. A gente consome muito produto importado. Né? Hoje tem muita indústria, né? Não está nem comprando do produtor. Tem indústria que está só recompondo leite em pó, porque hoje a logística do Brasil é um fator caríssimo. Então você tem um fator extremamente caro. Hoje a gente vê aí com esse problema do óleo diesel, uma série de coisas, além do fornecimento, né? Os preços totalmente desregulados. Então a gente vê isso aí como um problema seríssimo dentro de uma cadeia, onde às vezes tem que, como vamos pegar Mato Grosso do Sul, a média do produtor é 100 litros dia. Então você pega qual é o custo dessa indústria, do laticínio, porque não está ficando no laticínio. Né? Essa margem não tem, como você colocou muito bem. Exatamente. Porque o laticínio está com dificuldade. Ele tem toda uma logística para atender que é caríssima. Você buscar 100 litros de um, 100 litros do outro, 100 litros do outro, não tem ponte, não tem estrada. Exatamente. Né? Então nós temos uma série de gargalos aqui que tinha que haver um incentivo para o produtor interno. Por quê? Porque o nosso modal logístico é ultrapassado. Nosso modal logístico é caro. Isso aí gera um ônus muito grande para o setor produtivo. E estoura em que ponta? Na ponta do produtor, que é precificado. O produtor ele não precifica, ele é precificado. Então, para ele fica muito difícil. Né? Ele está lá cuidando das atividades dele, e dificilmente ele tem muito tempo para poder questionar e tentar evitar qualquer coisa. Aí entra o sindicato, entra as instituições, Girolando, as instituições, para poderem alavancar isso aí e poder diminuir, interferir nisso aí. A gente vê a Abraleite se esforçando também nesses quesitos, né? Mas o Brasil tinha que olhar com mais carinho. Eu já ouvi de gente boa daqui, não vou citar nomes, tá? Que fala, não, nós temos que concorrer, o mercado é livre para concorrência, mas não estamos falando em forças iguais. Nós estamos falando em forças desiguais, nós estamos falando em taxa de juro negativa, às vezes, de outros países, ou taxa zero, né? Onde eles contratam financiamentos. Ele recebe por vaca para produzir, né? Exatamente. Então, assim, aí ele vai num galpão, eles colocam lá 10 mil vacas. Aqui nós estamos falando em 10 vacas num produtor. Né? Então, assim, olha, e aí essa logística do cara ir lá com o caminhãozinho para pegar esse leitinho das 10 vacas de um, das 10 vacas do outro, 10 vacas do outro, 10 vacas do outro, é muito caro. Sem dúvida. Né? Porque isso aí nós tínhamos que olhar. Mas eu acredito o quê? Que isso é viável. Só é viável no Brasil. Tá, Morreu? Eu não vejo viabilidade disso em outro. Por quê? Porque só o produtor brasileiro, que ele trabalha demais, ele chega lá, a vaca de leite dá leite de segunda a segunda. Ela não para de dar leite. Mas alguém tem que ir lá embaixo dela e tirar. Exatamente. Todo dia. Então esse cara não tem um feriado, ele não tem uma folga. Não tem de ação, ou vai ter que ter ou vai ter que ser o filho dele que vai lá tirar, ou a mulher dele, alguém vai ter que tirar. Então a família às vezes não pode estar toda junto, porque quando vai tirar um descanso, alguém tem que ficar lá. Que acudir outro serviço. Acudir no serviço. Então com isso aí a gente vê alguns, até vamos pegar um exemplo aqui de um produtor local aqui nosso aqui do sindicato, tá? O Alceu e a Zuleide. Sim. Tá? Que hoje produzem o queijo, tudo, ó, você pega. O que é o exemplo de uma produção que deu certo? Eles já estão aumentando a propriedade. Estão aumentando a propriedade produzindo o quê? Queijo. Dentro da propriedade, que é onde eles produzem o leite. Conseguiu agregar E está alavancando. Então, exatamente. Assim, isso é perspicácia, isso aí é insistência, é empreendedorismo, é assumir risco, é tomar dinheiro no banco. Então, tudo isso foi, vamos falar assim, trabalhado. E se você pegar toda a história dele, está construída nessa casa. Toda a história dele, desde a formação no ETEC. Está aqui dentro desse sindicato. Então isso aí você pode saber aqui que é uma história que vale a pena ser contada. Exatamente. É muito bacana. E vamos dizer assim, Alessandro, hoje você é presidente do núcleo da Girolanda aqui no estado, né? Nós temos alguns programas aqui do governo que a Girolanda está participando, né? Como é que está isso hoje? O ProLeite encerrou agora a fase 1 do ProLeite, que é essa distribuição de algumas vacas. Eu estou falando que tem vaca que entrou agora, acabou de parir, novilha, né? Que me mandaram a foto da novilha e eu já liguei para o cara na hora, falei, olha, fala para o rapaz ordenhar o colostro, senão ele vai ter problema de mastite.
Porque de tão cheio que estava o peito dessa vaca recém-parida, dessa novilha recém-parida. Então, assim, é uma novilha ali que, assim, para chutar por baixo ali, ela dá 18, 20 litros dia. Cuidado com isso, porque se você tem uma alta produção, não deixa de tirar o leite, nem o colostrinho. Você tem que tirar. Pode fazer o que você... A gente lá na minha leiteria tira o colostro, tira o excesso, congela, guarda lá, uma hora que precisar tem sempre um colostrinho sobrando. Inclusive eu mando para algumas fazendas no Pantanal para usar esse colostro, às vezes para um bezerro guacho, alguma coisa assim, a gente usa o colostro lá. Então isso aí é muito bom, porque ele tem um monte de bactérias boas. Só que muita gente se engana, né? Acha que o colostro é um leite cheio de propriedade, ele é muito mais aquoso, né? Ele não tem nem o gosto do leite, né? Ele é preparado para o recém-nascido. Ele é preparado para o recém-nascido. Não é para engordar ninguém, ele é preparado para o recém-nascido, preparar o teu sistema digestivo ali para funcionar. Então aquilo lá é um produtaço que vale a pena ser utilizado, mas tem que tomar cuidado, né? O ProLeite encerrou aí a fase 1, agora nós estamos na iminência de conversar com o governador para já aportar a fase 2, que já está toda engatilhada, é só fazer o aporte de recursos que a gente dá a sequência. E vamos lançar agora o Extra Leite. O que é o Extra Leite? O Extra Leite é o pagamento por melhoria na qualidade do leite. Então é leite mais gordo, com mais proteína. Célula somática. Então, célula somática baixa. Isso. Né? Então, assim, um leite melhor, ele vai ter um valor agregado um pouquinho maior. Melhor remunerado. Vai ser melhor remunerado via imposto, que é esse tributo que o laticínio recolhe, que ele vai deixar de repassar uma parte desse tributo e vai fazer o repasse. É como se fosse um novilho precoce, só que do leite, para a qualidade do leite. É um novilho precoce para o leite, exatamente. Legal. Só que assim, hoje se você pegar o impacto na cadeia, né, no Estado, né, de um benefício fiscal como esse, tá, ele é muito baixo. Por quê? Porque a quantidade de proprietários rurais que seriam atendidos com isso aí é gigantesca. Então isso aí é um custo-benefício para o Estado, assim, muito interessante. Muito interessante mesmo. O governador Riedel está de parabéns com essa iniciativa. Conversamos com ele aquele dia na reunião e ele falou que vai fazer isso virar uma política de Estado. Estado, né? Então, os próximos governos também vão continuar. Vai dar continuidade. Isso aí é muito legal. Por quê? Porque o Estado pode se tornar, sim, um grande produtor de leite. E qual que é a diferença que tem? Hoje a gente fala muito, às vezes, na atividade daí da pecuária floresta ou na pecuária agricultura, né, na rotação de culturas. E a pecuária de corte, ela é tão boa quanto a de leite. A pecuária de leite é tão boa quanto a de corte. Porque nós estamos acostumados com a pecuária de corte, né, mas a de leite ela está entrando agora. E às vezes o produtor ainda não viu isso. Só que acontece, ela tem uma forma de renda que as outras nenhuma atividade rural tem. Nem hortaliça, que ela é periódica. Pagamento é mensal, né? Pagamento é mensal. Então você fez o primeiro ciclo, que demora um pouquinho mais, o primeiro ciclo você vai acabar ficando com 45 dias. Mas a partir de então ele vem de 30 em 30. Isso é muito interessante para o produtor. Porque mesmo que ele tenha as outras atividades consorciadas, vamos falar agricultura, ou floresta... É um fluxo de caixa ali, né? É uma receita, né? É uma receita que tem... Porque as despesas nossas, né? O nosso sistema comercial foi criado para receita mensal. Sim. Então você pega as escolas, você tem um filho na escola particular, você tem que pagar mensal. Você tem um plano de saúde, tem que pagar mensal. Você tem o tributo do Estado, você tem uma MEI, tem que pagar mensal. Né? Então, todos os tributos são mensais. Né? Não tem o tributo semestral, anual, tem um ou outro aí que eles cobram, às vezes, de algumas parcelas. Né? Mesmo assim, são sempre são mais caros. Né? E a gente tem essa dificuldade na periodicidade das despesas e o leite entra muito bem fazendo essa aplicação. E nós temos uns produtos aqui, Morrel, que eu vou falar para você, eu tenho usado, assim, o meu encantamento com ele na consorciação soja e pecuária, tá? Que é o estilosante. Estilosante no solo arenoso, ele entra fazendo um estrago. Tô falando propaganda aqui pro estilosante Campo Grande, que eu achei assim, que é um produtaço. Tá? Eu uso ele consorciado com capim, eu faço um corte alto, tá? Com 50 centímetros de altura. Fica uma massa gigantesca no solo ainda. Eu deixo ele ainda dar tempo dele dar uma rebrotada para eu entrar com uma soja depois. E assim, a soja que é colocada em cima dos estilosantes é de outra cor, é mais bonita. A palhada que ele deixa, que ele tem uns talos um pouquinho grosso, ele demora para degradar. A folha degrada rápido. Mas aquele talo dele é bem mais grosso. O talo dele demora para degradar. E quando você dá um corte nele, ele engrossa o talo. Então ele demora mais ainda para degradar. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem que usar algumas técnicas
né, agrícolas para você poder fazer um bom plantio, que senão você não consegue nem colocar a semente no chão. De tanto que ele fica muito grosso em cima, então a semente não vai no chão. Para você fazer isso, você tem que usar algumas técnicas. Isso aí é muito legal. Onde foi desenvolvido isso? Aqui na Embrapa, né? Campo Funcionou, Grande. né? Ele chama estilosante de Campo Grande. Exatamente. Esse é o cara do solo arenoso. É assim, é encantador. Eu falo, se você tem um solo arenoso, faz estilosante. Depois você vai com a sua agricultura, ou você vai fazer uma forrageira por cima, faz o estilosante primeiro. Porque é de graça, né, Alessandra? Nitrogênio direto no solo, gratuito, né? Não, e ele perdura. Ele fica um bom tempo. Se você não fizer um corte muito baixo nele, se você fizer um corte, vou falar, se você soltar um gado com ele novinho, ele não aguenta. Tem que deixar ele tomar um porte. Ficar um arbusto mesmo, né? Ele tem que ficar mais durinho. Uhum. Aí depois você faz. Eu faço o corte com ele um pouquinho mais maduro já, mas antes dele soltar a flor, né? Ele tem que ser bem antes, porque ele ainda tem muita folha, muito. E hoje eu faço uma forrageira hoje com uma rosiziense na faixa de 16% de proteína. Olha que beleza. Assim, é uma maravilha, né? Se eu for pensar em... Você faz a silagem. Faço silagem. Faço silagem. Consorciada. Consorciada. E 16% de proteína. 16% de proteína. Estilosante de Campo Grande e Braquiária rosiziense. Olha que bacana. E cheiroso, que você abre e parece uma salada de pimentão. Olha só. É um aroma que depois é difícil se você for usar ela. Eu uso para todo o meu gado parado, né? O gado de recria, as vacas paradas, as vacas que estão no período estão esperando para parir, estão no pré-parto, estão para fora, eu uso o estilosante. Depois é difícil até para eu fazer a transição, porque elas é muito palatável, o estilosante com o capim, e a palatabilidade da silagem de milho é inferior. Aí ela não come. Ela cria um pouquinho, ela demora um pouco, então você tem que fazer uma boa adaptação, senão você vai pôr ela na silagem de milho, ela não come. Já pensou? É difícil de acreditar, né? Difícil. Eu pergunto para você também, Alessandro, e você vê assim, as indústrias aderiram a esse programa do leite, vamos dizer, se não me engano, acho que foram já 10 ou 15 que já aderiram a esse programa de benefícios do leite. Os produtores estão sabendo o que nós podemos fazer para cada vez mais dizer aos produtores, tem um programa assim que você melhorar teu leite, você vai ganhar um incentivo a mais, teu leite vai ganhar um pouco a mais. Isso também, com relação aos produtores, está tendo aderência? Vamos dizer assim, hoje nós temos as maiores ferramentas, uma das ferramentas está aqui, né, em cima da mesa, que é o microfone, né? É o podcast, é a revista, é o Instagram. O Instagram hoje é uma ferramenta de trabalho, né? As instituições têm que fazer mais uso mesmo, porque realmente hoje, se você pegar, dá uma olhadinha depois, qualquer das publicações mesmo do sindicato, né, no seu Instagram, o perfil do público. Então você tem um público um pouco mais jovem, que é o público convencional, aquele que gosta do material escrito, né? Mas esse público é o que está entrando hoje no segmento. Então nós estamos vendo muita gente vindo, inclusive uma observação, tá? No setor de leite, muito mais mulheres. Muito mais mulheres. Então isso aí é bacana, porque as mulheres buscam mais informação. É um detalhe até a ser posto, tá? Porque você olha no perfil, você vai ver a quantidade de mulheres que acessam quando o tema é leite, né? E a faixa etária. Né? Você trabalha com uma faixa etária mais jovem e com muito mais mulher. Sempre mais de 50% das publicações são de mulheres. Dos acessos à informação e com mais tempo de visualização dentro do Instagram. Então isso aí é muito bacana. A ferramenta está aqui e isso é uma forma de divulgação. Agora a gente precisa o quê? Alavancar isso aí. Como que a gente precisa alavancar? Infelizmente, essas ferramentas só funcionam bem, né, se elas forem turbinadas, né? Então tem que fazer o turbinamento para atingir o público, porque senão ele fica disperso, ele fica aéreo, é como se fosse jogado no espaço. A hora que você turbina e segmenta, fala, esse aqui é o público. Aí ele vai lá no leite, aí ele vai lá no produtor de leite, ele vai lá no segmento específico dentro da região que você quer. O algoritmo seleciona e foca. E direciona. Exatamente. Aí você é muito preciso na informação. Né? E também não vamos deixar de falar, né? Porque uma coisa que chama muito, que eu acredito que é uma forma, são os cafés da manhã. Né? É um evento que eu acho assim, eu sou fã do café da manhã. Né? Eles proporcionam negócios, foi uma das poucas coisas que nós fizemos aqui que a gente sente negócios acontecerem no momento do próprio... Né, e está funcionando muito bem. Próprio evento. Nós temos aqui a média de 80 pessoas, 50, 80, 70
Assim, Eu vi, café da manhã que você fez, deu 100 pessoas. Então, o associado, ele se sente à vontade aqui, porque talvez um evento maior, muitas vezes ele se intimida e não quer vir, né? Ou ele fala, isso aí depois eu vejo, né? Então, nós vivemos uma disrupção também de eventos, assim, é tanta informação que muitas vezes a gente tem que ter um cuidado danado para você criar um evento presencial que vai trazer gente, né? E o que a gente tem visto aqui muito com relação à questão da energia, por exemplo, né? Nós temos uma iniciativa que a gente começou a fazer lá atrás, com um grupo de WhatsApp, ajudou bastante, mas a gente vê que ainda precisamos caminhar muito nisso. Mas você vê como que as pessoas procuram, né? O Sim. WhatsApp de energia lá funciona. Exatamente. Né? O WhatsApp eu já vi gente te cobrando. Exatamente. Né? Você voltar com o peso da roupa ali no celular. Por quê? Porque principalmente o pecuarista de corte, o menor não está vendendo todo dia. Exatamente. Ele fica um pouquinho por fora do mercado. Né? E ali é o momento dele saber, porque o produtor menor que trabalha com boi gordo não é igual ao do bezerro, que acessa o bezerro hoje. Se você acessou qualquer link de leiloeira, você vai ter média de preço. Mas no gordo é difícil. No boi já é outra história. Complicado. É complicado. Assim, a gente vive uma estratégia que muda muito. Os frigoríficos, eles usam várias estratégias. Tem hora que ele compra da baixa para alta. Ele joga a baixa para evitar a alta. Né? Exatamente. E aí, muitas vezes, ele está na alta e joga para evitar, para voltar na baixa. E a gente vê muita dificuldade, a gente não consegue obter preço. Realmente, eu entendo, a preocupação é a qualidade da informação. Exatamente. Mas a própria qualidade, quando você coloca no grupo, você começa a ver, às vezes, eu estou falando isso porque, né, quando eu estava colocando lá, eu estava lá, 290, eu falei, eu já vendia 300. Exatamente. Né? Então, você fomenta a dinâmica do negócio, porque eu falo, eu consegui um pouquinho mais. Né? E acaba que fica uma grande diferença, porque hoje, muito cuidado, R$5 pode ser a sua diferença entre você ganhar dinheiro e não ganhar dinheiro. Exatamente. Então, assim, tem que ter muita parcimônia para fazer a negociação, porque se você deixar um detalhe para trás, esse detalhe pode te prejudicar. Exatamente. É onde normalmente vamos dizer assim, aquela situação que você não previu ali é que vai te dar um prejuízo. Exatamente. É uma cilada que está ali armada. Não vamos falar que foi o óleo diesel agora. Exatamente. E, Alessandro, com relação à liderança, vamos dizer, nós vivemos bastante aqui no sindicato grandes lideranças, né, que passaram por aqui, deixaram uma contribuição enorme, né? E a gente vê também que o tempo está passando, né? Vamos dizer assim, os associados estão ficando, a nossa geração está ficando 60 a mais, né? Já muita gente entrando no 60 a mais, 50 a mais. Como é que você vê a sucessão da liderança no sindicato e da família do produtor, na sua família? Como é que você vê isso para que as futuras gerações continuem no setor? Porque hoje é uma grande preocupação a continuidade do negócio. Então, você tem um filho ou uma filha, ou um genro, enfim, alguém da família, ou um sobrinho, ou uma pessoa que vá dar continuidade ao negócio. Como é que você vê isso? Eu acho que nós temos dois problemas, né? Nós temos o problema das lideranças, né, que são nas instituições. A gente vê, às vezes, uma carência, uma falta de interesse, né, daqueles jovens para que façam essa participação nas instituições. Acredito que ainda tem um gap aí de equívocos que nós não conseguimos achar essa janela para aproximar mais eles, mas eu falo assim, existem algumas ações que foram assertivas. Eu vou citar uma aqui que é o FamaSul Jovem. Tá? Acho que o FamaSul Jovem foi muito assertivo. Você saiu de lá, alguns que foram diretores aqui do sindicato, que eu coloquei na diretoria na tendência, na intenção de formar nova liderança. Vou falar o Alexandre Junqueiro, hoje é presidente de outro sindicato. A gente fala aqui o Leandro Lírio, que hoje é presidente de outro sindicato. Né? A gente vê aí a Robertinha Maia, que veio via FamaSul, ela veio ao contrário, ela veio do FamaSul Jovem para cá, né? E participou muito ativa, muito eficiente. Então a gente vê algumas ações sendo tomadas, porém isso aí tinha que tomar mais corpo, como a gente tem que usar essa ferramenta de novo. Né? Essa aqui é a ferramenta certa. Porque para eles poderem vir e sentir esse agrupamento, não adianta que sozinho você não vai em lugar nenhum. Exatamente. A gente precisa, né? Eu falo assim, o sindicato me ensinou, né? A Crisul me ensinou, né? Cada dia, quanto mais tempo passa, mais a gente aprende com as instituições,
a gente sente mais as mudanças nos mercados, você convive com outras pessoas que têm outras ideias, né? Até que quebra, que são de uso. Enriquecem você porque eles Exatamente. criam paradigma, às vezes eles conflitam com as suas ideias. Né? Você Exatamente. tem conflito de ideia. O conflito de ideia ele só faz, às vezes, você crescer, porque você tem que pensar mais sobre aquilo que você está fazendo. Então, E realmente ver se tem um fundamento e o propósito, né? A firmeza daquele propósito para aquilo lá continuar. exatamente, você muitas vezes você revê seu posicionamento. Né? Exato. Né? E você tem que saber ter humildade de poder rever e falar assim, não, vamos fazer desse outro jeito, esse jeito é melhor mesmo, tem razão, dá pra gente fazer assim que vai ser mais eficiente, dessa forma seremos mais assertivos. Isso aí faz parte, isso enriquece a gente, não Legal. somente como o presidente, no caso, você participando aqui da diretoria, você Sim. pega aqui hoje, vamos falar sério, Morrel, essa diretoria aqui hoje que você tem, olha a tua presença. Tá? Você pega a presença de diretores aqui, né, já após fase da contribuição obrigatória, as pessoas estão mais presentes. Querem participar. Então, essa participação é importante e vai trazer de volta esse movimento. Esse movimento volta. Eu estou sentindo assim, porque eu participei, fazem quantas décadas já que eu participo. Né? E eu vi o esvaziamento que nós tivemos um ápice na época das UDN, né, da UDR, né, dos movimentos ruralistas, onde surgiu o Ronaldo Caiado, onde surgiram as grandes lideranças aí, que hoje estão aí nas cabeças para disputar presidência da República, etc. e tal. Né? E aí teve um esvaziamento, porque se criou uma zona de conforto. Né? As instituições, na época foi visto, não é importante a instituição. Se criou uma forma delas terem uma autossustentabilidade. Aí criou um conforto, o que aconteceu? Houve um esvaziamento. Porque é a zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto, por isso que é importante. Hoje ela está fora da zona de conforto, ela precisa ir atrás. Você precisa, né, mostrar serviço, você tem que estar presente, você tem que estar na sociedade, você tem que estar lá, você tem que estar aqui, né? Tem que estar na imprensa, tem que estar participando, promovendo evento, promovendo algum encontros, né, para você poder fomentar para que as pessoas tenham interesse e mantenham a entidade ativa. Isso aí faz com que a entidade seja viva. Eu achei isso fantástico. Né? E ele está voltando e está voltando cada dia mais rápido, mais forte. Né? Acredito eu que ao passar dos anos teremos mais jovens. Então você já vê o Alexandre Junqueira, você vê o Leandro Lírio, né? Você tem outras. Eu estou falando isso que é uma geração bem mais jovem que a nossa, né, Moa? Sim. Estou falando gente que vamos falar, mais de 20 anos de diferença. Exatamente. Né? Então eles já estão aí nas pontas despontando. Você imagina esses caras daqui uns 20 anos. E esse refrescamento, né, Alessandro? Esse refrescamento é muito importante, né? E você tem essa visão, né? Você tem essa visão de quebrar paradigmas, vamos dizer assim. Eu lembro que a tua gestão, você trouxe várias pessoas de outros setores, trouxe aqui para dentro do sindicato, e essas pessoas passaram a conviver aqui e a gostar do sindicato, né? E vamos dizer assim, seja para fazer negócio, seja para construir uma palestra, ou seja para participar de um evento, enfim, isso criou um ambiente bastante positivo, né? E com relação à família, como é que você vê isso? O que os pais de hoje, vamos dizer, os pais dos produtores, o que eles têm que fazer para trazer o filho para junto do negócio? O que você acha? Ao contrário, eu estou achando que quem está precisando mais dos filhos são os pais. Né? Eu vou falar que eu tenho apanhado muito da tecnologia nova. Estou falando isso porque eu adoto muita tecnologia. Eu tenho, minhas atividades hoje têm um bom volume de tecnologia aplicado. Né? Eu trabalho com vários segmentos hoje, né? Leite, agricultura, carne, então são vários segmentos, né? Cria, recria, engorda. Então isso aí é um complexo. Só que você vê como que a tecnologia ajuda. Eu vou te falar para mim qual que é uma das tecnologias mais eficientes que nós temos disponível e muito pouco utilizado. O drone agrícola. Sim. O drone agrícola é uma máquina de trabalho muito eficiente, que demanda muito pouco do técnico, ele é praticamente autônomo, né? E você vê a dificuldade do produtor adotar essa técnica. Né? Então, eu estou falando isso principalmente na pecuária, tá? Porque a agricultura, você tem vários procedimentos que rendem até mais. Sim. Né? E acaba tendo um custo menor. Mas o drone para pecuária, ele é muito mais eficiente. Eu estou falando isso porque você trabalha em lugares que é mais ondulado, em relevo um pouquinho mais ondulado, né? Invernada mais suja. Hoje, o que acontece? Você aperta um botãozinho, você faz um plano de voo
com tudo mapeadinho, ele faz sozinho. Quando tá acabando ou o produto que você tá Ele aplicando, volta embora. ele volta. Ele te dá a mensagem para voltar. Tá na hora de eu voltar. Volta, você coloca, reabastece e vai seguir viagem. Estou vendo hoje, eu estava assistindo um vídeo esse fim de semana, aplicação de ureia com o drone. Sim. Eu sim. achava até pouco tempo que era impossível, porque afinal de contas é um volume muito grande, mas nós já estamos com o drone voando 100 quilos. Já é significativo. Já é, faz um hectare de ureia. Exatamente. Então, se você pega aí, você já tem algum produtinho que já tá E dando dependendo da viabilidade. situação, ele resolve, né? Porque. E assim, eu vejo que o drone ele tem muito a evoluir no estado. O Mato Grosso do Sul é um estado que não evoluiu como outros estados. Por exemplo, se você vê o que foi vendido de drone. Eu falo isso porque meu filho está nesse negócio. Meu filho trabalha numa empresa de drone em São Carlos. E eu tive conversando com o diretor deles a semana passada a esse respeito, né? Para até abrir um espaço para eles aqui no sindicato, eles estão fazendo um evento Dourados, devem vir fazer aqui também. E ele disse, olha, Mato Grosso do Sul é o estado que ainda não adotou de maneira tão, vamos dizer assim, consistente como o Mato Grosso, como o Goiás, como São Paulo, né? E assim, o horizonte de venda do drone é monstruoso, né? Quando você vê a quantidade de drone que é vendido ano a ano, o mercado é exponencial, né? Ele está assim crescendo de uma maneira bastante consistente e preocupa, porque assim, o sindicato, eu até disse a eles, ó, nós temos um curso, nós fazemos 14 cursos por mês lá, do Senar, dentre eles é pilotagem de drone, né? Que é o início, vamos dizer assim. É um startzinho. É um startzinho, uma primeira bola ali. Mas enfim, o drone é uma tecnologia que ainda, eu acho que tem muito a trazer para a pecuária, muita coisa, até para manejo, eu acho, sabe? Com relação a tocar o gado, a contar o gado. Eu acho que nós estamos engatinhando. A hora que essas plataformas vêm com inteligência artificial e já vêm modulada, pronta, vamos dizer assim, totalmente validada, né, essa tecnologia, eu acho que vai ser inevitável isso. Porque o custo é barato, né? Por exemplo, numa aplicação normal, 200 litros por hectare, com o drone é 10, né? A economia de água é enorme. É claro que é mais difícil, o cara tem que fazer mais bem feito, as situações são mais específicas, mas se o cara seguir o protocolo, ele vai fazer, correto? Então é uma sequência de tecnologia que eu acho que não tem volta, e a pecuária não vai ficar para trás, é questão de tempo. Você pega a minha dificuldade, olha a minha idade, né? Eu tirei um CAR, que é a carteirinha lá de drone. Agora eu tenho que refazer ela em junho, tenho que renovar meu CAR, porque eu tenho dificuldade de formação de jovens para que eu só formo gente nova. Eu formei um menino, que na época era o Flávio, ele chegou até a dar aula aqui numa Interago, no curso na Interago, junto com o Senar. Eu tentei colocar um curso de drone agrícola no Senar, né? É muito mais caro, né? Porque é um equipamento caro. Né? Então, demanda uma série de... ele demanda uma série de cuidados para você poder manejar ele. Então, às vezes, para um curso é um pouquinho mais complicado, mas hoje com o sólido dava para fazer. Eu vou falar uma coisa, Morrão. Você quer jogar 4 quilos de semente por hectare. A eficiência... É outra. Uma eficiência gigante na semeadura. Né? Então, assim, você pega... Hoje você vai jogar num bico de pato daqueles, né? Que é um pêndulozinho daqueles qualquer. Né? Então, isso aí, se você pegar aquilo lá... É diferença da água pro vinho. Mesmo assim, eu falo porque a experiência nossa é anual, todo ano você está mexendo com semente. E olha, 5 minutos que você deixa a máquina ali e muda. Tá? Eu falo porque esse ano, uma área que eu fui plantar, eu acompanhando assim, ó, eu de caminhonete, 2 hectares, 5 hectares, medindo os hectares, acompanhando a máquina, 5 minutos que você larga, não sei porquê, ela joga o dobro. Já deu BO ali, você não para ali, volta, repassa. E mesmo assim, ainda algumas falhas ficam, algumas coisas, um acompanhamento assim, ó, local em cima, fazendo medição na hora com o GPS junto. Então, assim, o drone vem para evitar tudo isso, porque ele vai dar a medição correta e também ele tem regulagem, né? Então a regulagem dele é outra, né? Mas eu vou te contar mais uma. Você falou de drone de imagem, né? Que o nosso cursinho do Senar aqui é mais para o drone de imagem. Né? Você já tem um primeiro contato com ele. Mas hoje você tem drone de imagem. Você sabe como é que eu tô vendo recoluta no Pantanal? Com drone. Com drone, com imagem, com a câmera termal.
você faz um voo fim de tarde, você vai saber onde é que eles estão, onde é que é o malhador desse lotinho, E amanhã porque como a cedo- recoluta lá, você vai no outro dia cedo que você vai conseguir pegar ela. Uhum. Então, assim, existe muitas formas de você usar a tecnologia. Exatamente. Né? Então, isso aí é uma... E esse jovem tem vindo. Porque o que acontece? Eu mesmo estava perdendo. Hoje, estou pegando uma informação hoje. Com essa flutuada toda que deu a soja, semana passada disparou, essa semana está derretendo. Né? Então, nós estamos vendo que um mercado, né, totalmente atípico, né, com todos esses problemas geopolíticos acontecendo no mundo, né, que reflete dentro da nossa atividade. E eu fui fazer uma pergunta para o meu filho. Estava comigo na reunião, ele está de férias agora. Ele estava comigo aqui na reunião. Falei: olha, o que você acha? Contrato esse aqui, dólar a tanto, dólar mais tanto, ou faríamos aqui um CDI mais tanto, ou nós faríamos esse aqui é Selic mais não sei o quê, ou esse aqui a gente pode fazer uma pré de tanto, né? E ele veio me dando solução, né? E aí você via a perspectiva dele de negócio, né? Ele foi pesquisar informação, né, sobre como vai ser a eleição do Congresso americano. Né? E Então a você vê, influência disso aqui aí você plus, vê né? como que esses meninos, né? Não é menino, que já é um homem, já está com quase 30 anos, meu filho. Então, assim, como que eles. Aonde que eles vão buscar informação? Sabe quando que eu ia pensar em saber qual que era a eleição? Vai nunca, Nunca, né? Então, assim, aí isso vai enriquecendo, né? E chegou no final de tudo isso, né? Que ele está alguns dias andando comigo, vendo essa correria, porque agora é a época mais corrida. É colheita, é plantio, é problema no armazém, é problema na colheita, é óleo diesel que falta, é uma confusão, né? Ainda mexendo com gado, né? Vai embarcar umas vacas, vai fazer DG agora, época de DG, Sim. né? Pra gente começar as desmamas todas aí, né? Então você vê assim, agora você vê aí o resultado da sua cria. Do seu plantio. Então assim, Plantou, tá você colhendo. vê todos os resultados no mesmo período. Então aí você Muito pode apurar, bacana. ver as falhas, não sei o que está acontecendo. E essa dinâmica é muito bacana, né? Só que para o jovem, às vezes, é difícil. Eu falo hoje, para uma pessoa ser formada em fazenda, que não é ser formado em fazenda, são 10 anos ali, ó. na Ele é um lida. especialista generalista, ele tem que saber de tudo. De tudo um pouquinho. De tudo, desde o teto da casa, da engenharia, do tipo de transformador, a parte elétrica, o quadro de comando, passando pelo tipo de gado e por aí vai, né? Exatamente. É assim, uma loucura. Mas, Alessandro, estamos caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Eu quero dizer a você que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, muito grato pela amizade que nós construímos. E assim, até me emociono. Aprendeu comigo? Pois é, o professor. Né? Mas, enfim, eu quero te agradecer porque a tua contribuição foi muito grande e, assim, a nossa amizade, ela não se fez aqui. Nossa amizade se fez no lombo de um cavalo lá atrás, quando nós fomos ver o arrendamento, quando eu vendia para você, você era meu cliente, né? E, assim, a nossa amizade construiu de uma maneira muito bacana, da qual eu tenho muito orgulho. Veio da fortuna. Exatamente. E assim, do tanto que você me ajudou no sentido profissional, e foi uma troca, porque eu também vim para te ajudar e compartilhar. E até as tuas duas gestões eu participei ativamente aqui, sempre dando uma mão para você, o que você precisava a gente estava junto. E para mim, eu recebi tudo em dobro, porque a maneira como eu estendi a mão, eu recebi 3 mãos para me ajudar. Então, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os produtores, para os jovens produtores, enfim, para os amigos do Sindicato Rural, e desejo a você muito sucesso hoje como diretor da Girolanda, e com certeza diretor aqui do Sindicato Rural, continuar esse convívio com a gente, para a gente cada vez mais criar situações boas para os produtores aqui do Mato Grosso do Sul. Acho que podíamos resumir em 2, né? Resiliência e otimismo. Isso aí faz o sucesso de toda atividade rural. Resiliência e otimismo. Você plantando isso, você vai conquistar lá na frente. Pode não ser nessa safra, mas na outra você consegue. Valeu. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado, Monreal. Grande abraço. Eu queria agradecer as suas palavras, Monreal, e falar para você, tá? Obrigado por você ser esse parceirão, né? Dar essa sequência maravilhosa aqui no sindicato. Uma casa que eu tenho o maior carinho e agora é minha vez de me emocionar. Porque eu fiz muito resgate aqui, né? Isso aqui tem muita coisa da minha família. Quem foi um dos caras que trouxe para esse prédio aqui foi o meu tio Hélio, né? Eu
trouxe de volta a plaquinha antiga do sindicato, né, que a gente construiu com tanto carinho, né? O Rodolfo criou essa logomarca maravilhosa, mas falou, vamos deixar a nossa história aqui, né, que é essa história que vem de 1951, né, e a gente tem que deixar isso para continuar, para esses meninos que vêm aí, poder falar, olha aqui, essa história começou assim, continuou, e isso aqui que você está fazendo é muito legal, porque vai acompanhar aí, né, quiçá a gente podia pegar os outros presidentes que já foram, né, e poder construir a história desde o começo, mas a gente não pode, e isso aqui a gente pode dar continuidade nisso, e você está fazendo isso de uma maneira exemplar. Eu desejo para você todo sucesso, tá? E o que você precisar, você sabe que você tem um parceiro que você pode contar. Tamo junto. Forte abraço.